Pronto, agora estamos gravando a aula, tá? Então, bom dia oficialmente aí, ao vivo e a cores a vocês, todos, queridos alunos, estudantes, acadêmicos. Obrigada por estarem aqui. Quem quiser desligar a câmera pode desligar. Obrigada por vocês estarem aqui, participando da aula. E vamos lá. Então, hoje, a gente vai dar início nessa aula ao sistema circulatório. Nas aulas subsequentes, a gente vai estudar alterações do sistema circulatório, mas essa aula é uma aula de introdução, onde a gente vai ver como que funciona o sistema circulatório, para a gente poder entender as consequências das alterações do sistema circulatório no corpo do animal. Então, gente, a gente tem uma questão assim, né? Por que existe o sistema circulatório no corpo dos animais mais complexos? Eu trouxe aqui, por exemplo, um sapo. Por que a gente tem sistema circulatório nesse animal? Porque esse animal ele é composto por um conjunto de células essas que estão muitas vezes distantes do ambiente externo, o que faz com que as nossas células tenham dificuldade. A Pandora tá terrível hoje. Isso faz com que as nossas células tenham dificuldade de capturar nutrientes do ambiente externo e eliminar os seus resíduos no ambiente externo. Diferente do que acontece com o organismo unicelular, como por exemplo as bactérias. Então, as bactérias, elas podem fazer trocas de nutrientes e de resíduos com o próprio ambiente. Ela é um organismo unicelular, ela troca nutrientes e resíduos com o meio ambiente e ela continua vivendo a vida dela normalmente. Agora, quando a gente fala de um organismo complexo, tem muitas células de musculatura, por exemplo, de sistema nervoso central, os nossos ossos, tecido sanguíneo, né? Essas células, elas estão distantes do ambiente externo, então é difícil para elas fazerem a captura de nutrientes. Então, o sistema circulatório, ele vem no sentido de permitir levar a essas células mais internas do nosso corpo nutrientes e remover dessas células também os resíduos do seu metabolismo, tá? Então, esse sistema circulatório serve para isso. Então, a gente tem essa diferenciação aqui de comunicação com o ambiente externo entre seres unicelulares e multicelulares complexos, como é o corpo de um sapo, como é o corpo de um animal, de um cão ou de um gato. Peraí. Pronto. Tá? Então, ai Deus, é o movimento desses fluidos, né? E das células através do sistema circulatório. Peraí, presta atenção, Pandora. Pronto. É o movimento desses fluidos e dessas células do sistema circulatório através do sistema circulatório que vai manter a homeostase, porque permite a distribuição dos nutrientes entre as células. E além disso, o sistema circulatório ele ainda tem a função importantíssima e fundamental, que é de integrar as funções de cada órgão dentro do corpo do animal. Então, por exemplo, o animal acabou de se alimentar, ele está com hiperglicemia, né? A hiperglicemia é no sistema circulatório. Mas para que essa hiperglicemia ou para que essa glicose passe para as nossas células, a gente precisa de um hormônio que é produzido por outro órgão, que não é intestino, que não é estômago, que é o pâncreas, que vai produzir um hormônio, que é a insulina, que vai se distribuir por todas as células do nosso corpo, através do sistema circulatório, sinalizando para as células do corpo que tem nutriente disponível e que elas podem absorver esse nutriente do sistema circulatório. Quem faz, então, essa comunicação entre as células dos diferentes tecidos do corpo
é o sistema circulatório. E com isso ele permite regular, coordenar, orientar as funções que cada órgão do corpo devem realizar naquele momento, de forma que o organismo inteiro seja beneficiado dessa integração de funções. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Não? Não. Tá, beleza. Então, composição do sistema circulatório, vocês já sabem, né? Então, ele é composto por sangue e o coração, que é esse órgão que propulsiona o sangue através do quê? Através de vasos sanguíneos. Então, a gente tem sangue, coração e uma rede de distribuição de sangue, que pode ser uma rede arterial ou venosa. E além disso, desse sistema de distribuição do sangue, a gente também tem vasos sanguíneos diferenciados, que são os capilares, que permitem a troca de nutrientes e de produtos, resíduos de excreção entre o sistema circulatório e as células do tecido. Então, são os capilares, os vasos que permitem a troca de nutrientes. A gente tem o sangue, o coração, que é a bomba que propulsiona o sangue. A gente tem a rede de distribuição e de coleta de sangue, que são as artérias e as veias, respectivamente. E a gente tem os capilares, que são vasos sanguíneos intermediários entre artérias e veias. Então, a gente tem capilares, que têm a função de realizar as trocas de nutrientes e resíduos entre células e o sangue, tá? Então, isso compõe o sistema circulatório. Mas a gente ainda tem, associado ao sistema circulatório, os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, eles estão localizados de forma paralela às veias, ou vênulas, do corpo. E eles também têm essa função de drenar do meio extracelular a linfa, ou parte do plasma sanguíneo que não é reabsorvido pelo plasma. A gente já vai entender isso daí. Então, essa parte, esse excesso de plasma que não retorna para o sistema circulatório, ele vai ser drenado para dentro do sistema linfático, e do sistema linfático ele vai ser drenado para o sistema circulatório novamente, tá? Então, é isso desses órgãos e desses vasos que o sistema circulatório é composto. Então, aqui tem uma figura esquemática, só para a gente relembrar, mas lá da anatomia vocês lembram também disso, né? Então, a gente tem o coração, que é essa bomba que vai impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos, de artérias e veias. O coração ele é composto por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, direitos e esquerdos. E como que funciona a circulação? Só para a circulação de sangue no coração, só para a gente relembrar. Então, vamos começar aqui pelos pulmões, né? Então, lá nos pulmões, o sangue ele é oxigenado e ele se transforma em sangue arterial. O sangue arterial entra através das veias pulmonares no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo, ele vai ser projetado por contração cardíaca na aorta. E a partir da aorta, o sangue vai se distribuir tanto para regiões superiores, né, de cabeça, pescoço e membros torácicos, quanto para porções inferiores do corpo, tórax, abdômen, pernas dos animais, tá? Aí esse sangue arterial, ele vai percorrer artérias grandes, calibrosas, e ele vai se distribuir através dessas artérias para órgãos específicos. Então, vai ter a artéria esplênica, a artéria gástrica, a artéria renal e assim sucessivamente, que está levando sangue para aquele órgão. O sangue chegando naquele órgão, o vaso sanguíneo chegando nesse órgão, ele vai se subdividir, formando vasos de menores calibres, que são as arteríolas. Essas arteríolas se subdividem ainda mais, formando vasos sanguíneos de calibre ainda mais reduzido,
que são os capilares, que é o que está mostrando aqui, ó, por exemplo. Isso é uma rede de capilar. Nos capilares ocorre a troca de nutrientes. Então, o oxigênio que está sendo carregado pelo sangue arterial vai ser liberado para as células teciduais através dos capilares. E da mesma forma, o gás carbônico produzido pelas células, ele vai passar para o sistema circulatório para ser eliminado através dos vasos capilares. Daí o gás carbônico entra e esse sangue arterial, como ele tem redução da quantidade de oxigênio e aumento da quantidade de gás carbônico, ele é transformado em sangue venoso. Aí o que vai acontecer? Esses capilares, eles vão se unir formando vasos, veias de calibre maior. Então, primeiro os capilares se unem formando vênulas e depois as vênulas se unem formando veias, vasos de maior calibre. E essas veias irão, então, retornar o sangue para o átrio esquerdo, o átrio direito do coração. Do átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai ser levado sangue, então. Falei que ela tá terrível hoje. Vai ser levado sangue, então, para os pulmões, aonde o sangue será reoxigenado, tá? Então, só para a gente retomar aí como que funciona o sistema circulatório. Ah, claro, e aí a gente tem os vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos, eles ficam entremeados, ficam ali no meio dos vasos venosos e arteriosos, e ele faz, então, a coleta desse excesso de plasma que não retorna para o sistema circulatório cardiovascular. Então, toda vez que o sangue ele está chegando em um órgão e ele entra nos capilares, os capilares, por serem muito delicados, a gente já vai ver como é a estrutura deles, eles permitem o extravasamento de parte do plasma sanguíneo para o meio extracelular, para esse espaço entre as células dos tecidos. Esse plasma, a maior parte dele acaba retornando para dentro do sistema cardiovascular, mas uma parte dele sobra nesse espaço extravascular. E aí os vasos linfáticos estão ali para reabsorver esse excesso de plasma e passar para dentro do sistema circulatório novamente. Relembrando que os vasos linfáticos, eles têm uma morfologia completamente diferente dos vasos do sistema cardiovascular. Por quê? A principal diferença é essa daqui, ó. Os vasos linfáticos, eles têm início no meio dos tecidos, em uma estrutura que é fechada, né? Que a gente fala que tem a ponta romba ou ponta fechada, tá? Ponta em fundo de saco, coisas assim. Eles não são comunicados ou interligados como são artérias e veias, vejam aqui. Eles têm esse início nesse formato aqui. E a partir daqui entra o excesso de líquido do meio extravascular para ser drenado pelo sistema linfático até o sistema circulatório novamente, tá? Então é isso. Os ventrículos, então, eles contraem e eles vão injetar sangue na circulação. Os ventrículos, a função dos ventrículos é fundamental para a gente conseguir manter uma diferença de pressão no sistema circulatório para que o fluxo sanguíneo aconteça. Se a gente tiver uma redução da força de contração ou da frequência de contração do coração, a gente vai ter uma menor quantidade de sangue entrando no sistema circulatório e logo a gente vai ter uma redução da pressão sanguínea. E com isso, o fluxo de sangue vai ficar prejudicado. Aí a gente já entra em alterações decorrentes de alterações do sistema circulatório, tá? Se a gente tem o sangue circulando numa velocidade menor ou com uma pressão menor, a gente vai ter redução da distribuição de nutrientes para os órgãos e tecidos do corpo do animal. E aí começam as doenças a acontecerem, tá?
Então, os ventrículos contraem e eles injetam sangue no sistema circulatório. O mesmo volume de sangue bombeado pelo ventrículo direito ou esquerdo entra no sistema circulatório concomitantemente. Então, quando o ventrículo direito contrai, ele injeta lá na circulação, sei lá, 120 ml de sangue. O ventrículo esquerdo, a mesma coisa, tá? Então, às vezes a gente parece assim, ah, mas você está indo para o pulmão, parece que é só o pulmão, então o volume de sangue que vai para lá é menor. Não, a irrigação pulmonar é intensa e bastante volumosa, tá? É justamente porque é esse órgão que vai fazer a troca gasosa para permitir que todo o restante do organismo funcione adequadamente. Bom, esse volume de sangue que é injetado pelo coração no sistema circulatório por minuto é chamado, tem um nome, é chamado de débito cardíaco, tá? Então, débito cardíaco é o volume de sangue injetado ou ejetado, né? De cada ventrículo por minuto. Existe uma conta, a gente vai rever isso lá em fisiologia, mas existe uma conta que a gente pode fazer para a gente saber qual é o volume do débito cardíaco. A gente multiplica a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, que é o volume de sangue que é injetado na circulação a cada contração ventricular, tá? Então, a frequência cardíaca multiplicado pelo volume sistólico, a gente vai ter o débito cardíaco, que é o volume de sangue que é injetado na circulação por minuto, tá? Alterações do débito cardíaco, então, vão levar a alterações na distribuição de nutrientes no corpo do animal e aí o desenvolvimento de doenças. Os vasos sanguíneos que distribuem o sangue pelo nosso corpo, eles têm formatos variados. Por quê? Porque a composição da parede que forma o vaso, isso aqui, tudo é a parede de um vaso sanguíneo. Então, a composição da parede do vaso sanguíneo, ela varia de acordo com o tipo de vaso sanguíneo que a gente está falando. Mas todos eles são compostos por 3 camadas. Que camadas são estas? A camada externa, que é composta de tecido conjuntivo, que também é chamada de adventícia. A camada média, que é uma camada muscular, toda essa daqui, camada muscular, que é chamada também de túnica média ou camada média. E a gente tem a camada interna, que é essa daqui, a mais delgada, que é chamada de endotélio vascular. Todos os nossos vasos sanguíneos, eles contêm todas essas camadas, mas a quantidade dessas camadas varia de acordo com o tipo de vaso sanguíneo que a gente está falando. Então, olha lá. Nossa, ficou ótimo agora. Então, as artérias. As artérias são os vasos de maior calibre e que têm maior quantidade de tecido muscular liso. As arteríolas, elas têm um calibre menor do que as artérias e elas também são constituídas principalmente de musculatura lisa. Os capilares, eles são compostos apenas de endotélio vascular. E é por isso que a troca de nutrientes do capilar com o ambiente externo é tão eficiente. Com o ambiente externo ou extravascular é tão eficiente. As vênulas, elas têm aqui uma maior quantidade de tecido fibroso e as veias têm um calibre já um pouco maior e elas têm aqui uma quantidade maior, de uma distribuição mais homogênea dessas camadas na sua composição mural ou da parede do vaso sanguíneo. Então, ó, se a gente fizer uma comparação, né, de uma artéria, de como é composta a parede de uma artéria com a parede de uma veia, a gente consegue observar que, primeiro, a espessura da parede de uma artéria é muito maior do que a espessura da parede de uma veia. Por que que isso existe? Porque as artérias são vasos sanguíneos que têm que suportar pressão sanguínea elevada, tá? Então, ela precisa ter uma parede mais espessa para suportar a pressão do vaso sanguíneo. Enquanto que as veias elas já não suportam mais tanta pressão.
A gente vai ver daqui a pouco um gráfico que vai mostrar a pressão que é encontrada dentro do sistema arterial e a pressão que é encontrada dentro do sistema venoso, que é muito baixa. Então, como as veias não precisam suportar tanta pressão, o diâmetro da sua parede é reduzido. Mas em contrapartida, as veias elas têm que ter uma capacidade de resistir ao aumento de volume dentro dela. Então, as veias elas têm uma camada adventícia, que é essa camada externa, que é maior, mais desenvolvida do que nas artérias. Porque as veias elas têm que ter a capacidade de se distender para permitir acomodar um volume de sangue maior dentro delas, tá? A gente já vai falar mais a respeito disso. Aqui, essa imagem histológica que tem aqui do lado, eu estou mostrando na histologia como a gente observa essas diferenças de composição na parede dos vasos sanguíneos. Então, observem aqui. Aqui, nessa primeira figura aqui, a gente tem uma artéria. Observem aqui que tem essas fibras organizadas no sentido circular que formam o que é chamado de adventícia ou túnica externa do vaso sanguíneo. Aí a gente tem essa camada intermediária, que é a camada muscular, e a gente tem essa linha mais escura que está delimitando o vaso sanguíneo, que é o endotélio vascular. Aqui embaixo a gente tem uma veia. Observem aqui, túnica adventícia externa da veia, túnica muscular é esse pedacinho aqui, e o endotélio vascular, que são essas células que delimitam internamente o vaso sanguíneo. E ainda aqui, ó, a gente tem os capilares. Observem o diâmetro, como é diferente. Isso aqui pode ser uma vênula já, que tem um capilar, né, que tem um diâmetro maior. Então, os capilares, eles são tão pequenininhos, que as hemácias, elas passam enfileiradas, uma ao lado da outra, dentro dos capilares, tá? Porque o diâmetro dele é muito pequeno. Diferente de como as hemácias se distribuem quando elas estão circulando em uma veia ou em uma artéria. Uma veia aqui, né? Veia e uma artéria, tá? Então, a gente tem várias hemácias aqui. Enquanto aqui a gente tem uma hemácia passando por vez, tá? Os capilares, eles têm uma característica muito importante, que é o quê? Alguns capilares têm o endotélio contínuo, sem orifícios, mas outros capilares, eles têm o epitélio fenestrado, tá? São esses orifícios aqui nas células endoteliais. Por que isso existe? Isso existe para facilitar a troca de nutrientes entre o sangue e o meio extracelular. Mas não são todos os capilares que têm essas fenestras. As fenestras são encontradas aonde? Nas vilosidades intestinais, no plexo coroide, no baço e no fígado, que é justamente para facilitar a troca. Os vasos sanguíneos capilares contínuos a gente tem aonde? No músculo, no cérebro, no timo, no pulmão, nos ossos e outros órgãos, tá? Mas fenestrados, a gente ouve falar muito dos capilares fenestrados do fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão de metabolização muito importante. Então, todos aqueles nutrientes que estão circulando no plasma, eles precisam entrar em contato mais íntimo com as células hepáticas, para que as células hepáticas removam do sistema circulatório resíduos do metabolismo, removam células velhas que precisam ser eliminadas, tá? Então, no fígado, a gente ouve falar com mais frequência, a gente tem esses capilares fenestrados. As arteríolas. Então, eu estou trazendo agora algumas características específicas de determinados vasos sanguíneos. As arteríolas, elas são muito importantes porque são elas que regulam o fluxo de sangue para os capilares. Então, no nosso corpo, os vasos capilares de determinados órgãos, eles estão obliterados, fechados,
sem circulação de sangue. Por quê? Porque aquele determinado órgão não está sendo utilizado no momento. Então, por exemplo, nesse momento vocês estão aí todos sentadinhos, né? Como que é a atividade metabólica do músculo de vocês nesse momento, da musculatura esquelética? É baixo, né? Porque vocês estão sentados. Alguma musculatura, como musculatura da coluna vertebral, musculatura do abdômen, né? Elas estão contraídas. Então, elas solicitam ao organismo aporte metabólico, sangue, para ter oxigênio, para ter glicose, para eles conseguirem continuar trabalhando normal. Agora, outros músculos, como por exemplo o músculo do braço, o músculo das pernas, eles estão com a atividade metabólica muito baixa. Então, os capilares que irrigam esses órgãos, a grande maioria deles estão obliterados, fechados. E quem que fecha o fluxo sanguíneo para os capilares? As arteríolas. Por quê? Porque as arteríolas, elas são compostas, a maior parte da sua composição da parede da arteríola é de musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa, ela responde a moléculas que são produzidas pelo organismo, como adrenalina, como fatores locais, regionais. Ela responde a esses fatores fazendo vasoconstrição ou vasodilatação. E isso vai, então, reduzir ou aumentar o fluxo sanguíneo para os órgãos quando tem necessidade, tá? Então, observem na figura. Então, aqui nessa primeira figura, a gente tem vasos sanguíneos, os capilares sendo perfundidos pelo sangue. Por quê? Porque as arteríolas estão abertas, estão vasodilatadas, permitindo o fluxo sanguíneo. Agora, a gente tem algumas arteríolas obliteradas nessa segunda figura. Então, as arteríolas se fecham e aí o fluxo sanguíneo não passa por esses capilares, passa por outros vasos sanguíneos, sendo desviados para o sistema venoso, tá? Então, característica das arteríolas, regular o fluxo de sangue nos capilares. As veias. As veias, elas possuem válvulas, né? Essas válvulas, elas são oriundas do tecido conjuntivo externo desses vasos sanguíneos e estão ligadas à musculatura da parede do vaso sanguíneo. E essas válvulas, elas têm a função, então, de, conforme o sangue flui através da veia, o sangue flui, a válvula se fecha, para evitar o quê? O retorno venoso ao longo das veias. As veias, elas têm pressão sanguínea baixa. Então, como que a gente faz para o sangue retornar do sistema venoso de volta para o sistema circulatório? Então, o nosso corpo, ele lança a mão de alguns... Deixa eu ver, são vocês que estão falando comigo aqui? Não, não são, tá bom. O sistema cardiovascular e o nosso corpo, ele lança a mão de alguns mecanismos para facilitar ou para realizar o retorno venoso. Que mecanismos são esses? Primeiro, a presença das válvulas nas veias. Então, a cada vez que o sangue sobe ao longo de uma veia, essas válvulas se fecham. E o sangue que subiu um degrau ao longo de uma veia não retorna para o degrau de baixo, é para ele ficar parado ali. Aí, num próximo estímulo que houver para o fluxo venoso, essas válvulas se abrem, o sangue flui e depois, posteriormente, ela se fecha, evitando o refluxo de sangue para as porções abaixo dessa válvula. Quando a gente tem problema das válvulas, a gente entra em quadros de, como que se chama? Varizes, nas varizes, tá? Então, as válvulas são um dos mecanismos, as válvulas são um dos mecanismos que são utilizados para auxiliar o retorno venoso. Outros mecanismos que existem são sucção do coração no enchimento ventricular. Então, sabe quando você pega um canudinho e você fecha o canudinho e você puxa aquele líquido que está ali? É a mesma coisa que o coração faz quando ele
coloca sangue dentro dos ventrículos. Então, se ele está colocando sangue dentro dos ventrículos, ele precisa liberar o fluxo sanguíneo para que sangue proveniente de outras regiões entrem naquele espaço que não está mais sendo ocupado pelo sangue que entrou no coração, tá? Então, é um processo de sucção, como nós, quando a gente está usando um canudinho para se alimentar. A gente tem também o efeito da bomba respiratória. O que é isso? Toda vez que a gente inspira, a gente abre espaço dentro da caixa torácica e esse espaço ele é preenchido então pelo sangue que sobe do abdômen para a caixa torácica. E toda vez que a gente expira, a gente diminui o espaço dentro da caixa torácica. Isso faz uma compressão sobre os vasos sanguíneos, para que esses vasos sanguíneos saiam do local onde eles estão e entrem no coração, por exemplo. Então, esses movimentos, inspiração e expiração, os movimentos da respiração, eles fazem uma bomba dentro da caixa torácica que puxa o sangue das regiões ventrais do corpo, como, por exemplo, o abdômen e pernas, tá? E a gente também tem o auxílio da bomba muscular. O que é isso? Então, a nossa musculatura esquelética, toda vez que ela se contrai, ela faz compressão sobre as veias. E essa compressão sobre as veias impulsiona o sangue para ir adiante no sistema circulatório, tá? Então, existem aí esses 4 itens que auxiliam o retorno venoso, justamente por quê? Porque a pressão sanguínea dentro das veias é baixa, não teria como esse sangue ser levado de novo ao coração sem o auxílio dessas bombas aí. E aí, né, se a gente tiver falha, já vão imaginando assim, a gente está falando uma aula de patologia. Se a gente tiver falha em um desses mecanismos, obviamente a gente vai ter falha no retorno venoso, que vai causar uma falha na distribuição de nutrientes. E aí, as consequências que vão acontecendo decorrentes disso, tá? Então, essa aqui é mais um esquema que ilustra bem para a gente o funcionamento dos vasos sanguíneos e do sistema cardiovascular. Então, ó, iniciando aqui nos pulmões novamente. Então, a gente tem uma rede de capilar nos pulmões, essa rede de capilar vai se unir, formar artérias, veias mais calibrosas, que vão levar o sangue até o coração. Do coração, o sangue vai ser bombeado para o sistema arterial. As artérias, então, elas são esses vasos que têm um calibre bastante grande, que é para suportar a pressão, né? Então, elas têm uma capacidade elástica grande e elas suportam pressão sanguínea. Aí, esse sangue vai se distribuir ao longo do sistema circulatório, entrando nas arteríolas. E as arteríolas, elas têm esses parafusos aqui nessa figura, que é para ilustrar as arteríolas tendo a capacidade de regular o seu diâmetro e logo o fluxo sanguíneo para determinados órgãos. E daí são nos capilares, onde ocorre a troca de nutrientes do sangue com as células. E esses capilares vão se unir, então, formando vênulas e as veias, que vão levar o sangue de volta ao coração. As veias, elas têm como característica principal serem expansíveis, terem uma grande capacidade de dilatação. E é essa dilatação que permite o acomodamento de um grande volume de sangue, como, por exemplo, ocorre nas varizes. O que acontece na varize, né? Quem tem varize ou que tem mãe, pai que tem varize, vocês observam que a perna, né, onde mais acontece, a perna ela fica com o rastro do vaso sanguíneo. E se você palpar aquele vaso sanguíneo, você consegue sentir que ele está com o volume aumentado. Se é uma varize que já se desenvolve ao longo do tempo, que já é mais antiga, a gente consegue observar, não precisa nem tocar, mas você consegue observar o aumento de volume através da pele mesmo, tá? E isso acontece justamente porque as veias, elas são extensíveis, complacentes, e ela acomoda esse volume de sangue aumentado. Se o sangue está acumulando nessa região, significa que ele está sofrendo um agregamento de células naquela região mais intenso
do que em outras partes do corpo. E toda vez que as células do sangue começam a se agregar mais, elas começam a se grudar, de fato, a se unir. Aí gruda plaqueta, gruda leucócito, gruda eritrócitos, e elas vão formando êmbolos, que podem se formar no sistema circulatório e irem obstruir o fluxo sanguíneo de algum órgão, por exemplo. Por isso as varizes são tão preocupantes, né? Além de a gente ter uma alteração da distribuição de sangue local decorrente da varize, a gente também tem o aumento da chance de desenvolvimento de trombos, que aí podem se distribuir no sistema circulatório, obliterar um vaso sanguíneo de um órgão e levar ao infarto daquele órgão. Então tá bom, era isso que eu tinha para falar daqui. Olha só, essa figura aqui está mostrando para gente a variação de pressão dentro dos vasos sanguíneos, além das alterações de velocidade de fluxo, e também mostra a área de distribuição desses vasos sanguíneos dentro dos órgãos. Então, olha só. A gente tem aqui as artérias. As artérias têm uma velocidade de fluxo alto, claro, porque tem bastante pressão, né? A pressão sanguínea delas também é bastante elevada. Com essa pressão, a gente tem um fluxo sanguíneo bastante intenso em artérias. Aí, conforme esse sangue ele entra nos capilares, o que acontece? O número de capilares é muito grande. Então, o sangue que vem correndo em alta velocidade dentro de um único vaso sanguíneo, ele vai se distribuir agora para milhares de capilares. Então, a área é como se fosse um rio. Imagina um rio canalizado em um único leito. Aí, de repente, ele chega numa lagoa. O que acontece com a velocidade de fluxo da água dentro da lagoa? Diminui muito, né? Porque agora ela tem uma grande área para esse sangue se espalhar e aí até retornar o fluxo lá no outro leito do rio que vem posteriormente. Então, a velocidade de fluxo diminui quando entra no lago, quando entra nos capilares. Aí, conforme a gente vai afunilando de novo esse lago para formar um rio que vai drenar o restante da água adiante, como isso sofre um afunilamento, a velocidade de fluxo do sangue aumenta de novo, que é isso que está mostrando aqui. O que acontece quando o sangue entra nas veias? Ele aumenta novamente a velocidade de fluxo, porque houve um estreitamento aonde toda essa grande quantidade de água vai ser drenada, ou de sangue, no caso, vai ser drenada. Então, tem que aumentar a velocidade para dar suporte, para comportar o fluxo de água, porque a água continua entrando, então tem que ter água continuamente saindo. Então, é isso mais ou menos que acontece no nosso sistema circulatório. Só que quando nas veias, a pressão sanguínea nas veias é extremamente baixa. Por quê? Porque quem coloca pressão no sistema circulatório é o coração. E quando esse sangue se distribui para os capilares, a área dos capilares é tão grande que essa pressão ela vai se dissipar. Isso é muito importante para o funcionamento normal, para a homeostase do organismo. Mas ela também gera daí uma queda na pressão arterial e faz com que a pressão arterial dentro das veias seja extremamente baixa. Por isso é necessário todo aquele aporte de outros mecanismos para fazer o retorno do sangue das veias para o coração, tá? Então, isso que está mostrando nesse gráfico aqui. Isso é importante porque explica para a gente, por exemplo, por que uma artéria, quando rompida, vai expelir sangue em jatos e por que uma veia, quando rompida, ela vai expelir sangue escorrendo ao longo do tecido e não em jatos quando como uma artéria é rompida. O endotélio vascular, ele, além de permitir a troca de nutrientes, quando a gente está falando dos capilares,
Ele também tem participação ativa em diversas outras alterações no corpo. Uma vez que uma célula do endotélio vascular é rompida, o que acontece com ela? Ela vai liberar um monte de moléculas para o meio extracelular, e essas moléculas têm atividade inflamatória e quimiotáxica ou quimiotática. O que é isso? Químio relacionado a moléculas químicas. Tático ou táxico é de atração. Então, o que acontece? As moléculas intracelulares das células que compõem o endotélio vascular, uma vez que elas são lesionadas, elas liberam essas moléculas para o meio extracelular. E essas moléculas têm atividade inflamatória, de ativação do sistema imunológico, de geração de novos vasos, angiogênese, e também auxiliam na hemostasia. O que é hemostasia ou o que é hemostase? Hemostase é a manutenção de um sistema circulatório patente, viável, funcionando normalmente, tá? Então, uma vez que você tem rompimento de um vaso sanguíneo, você tem uma alteração do sistema cardiovascular. As células endoteliais agem no sentido de bloquear essa lesão para que o fluxo sanguíneo continue normal. Isso é hemostasia. Então, o endotélio vascular ele tem diversas funções, não somente de troca de nutrientes, mas também participa de resposta inflamatória, ativa células do sistema imunológico, induz angiogênese e auxilia então na manutenção da homeostasia. O endotélio vascular, só para a gente relembrar então, é essa membrana interna aqui, ó. São essas células internas que delimitam o vaso sanguíneo. Tem função pró-trombótica e antifibrinolítica. O que é isso? Pró-trombótica é que facilita a formação de trombos. E antifibrinolítica. Anti é contra, fibrino é fibrinogênio ou fibrina, e lítica é de lise. Então, inibe a lise do fibrinogênio. O que é o fibrinogênio? Fibrinogênio é uma proteína plasmática que está circulando no sistema circulatório. Quando um vaso sanguíneo é rompido, é ativado um mecanismo que é chamado de cascata de coagulação. Dentre as proteínas que são ativadas na cascata de coagulação do sangue, para obstruir a hemorragia, dentre as proteínas que são ativadas está o fibrinogênio. O fibrinogênio é convertido em fibrina e ele fica depositado sobre a região da hemorragia para reduzir o extravasamento de sangue. Aquelas casquinhas que se formam nas nossos machucados, sabe? Aquilo ali são depósitos de plaqueta, de células do sistema imunológico e de fibrinogênio, tá? Que coagulam o sangue para diminuir a perda sanguínea. Então, como que essas células endoteliais executam essas funções? Porque elas liberam, uma vez rompidas ou estimuladas por células endoteliais vizinhas, elas vão liberar fator tecidual, prostaciclina, endotelina e óxido nítrico. Quais são as funções dessas proteínas ou dessas moléculas, né? Fator tecidual, ele é protrombótico. Então, ele induz a formação de trombo para estancar a hemorragia, ativando a cascata de coagulação. Prostaciclina, o que é isso? Ela previne a adesão de plaquetas. Endotelina, ela é vasoconstritora, então ela reduz o diâmetro dos vasos sanguíneos. E o óxido nítrico, ele é vasodilatador, então ele aumenta o diâmetro dos vasos sanguíneos. O que é isso? Endotelina e óxido nítrico são consideradas moléculas que são produzidas por vasos sanguíneos locais do órgão e que vão agir de forma parácrina para aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo daquele órgão. O controle do diâmetro dos vasos sanguíneos e logo o controle do fluxo sanguíneo, da perfusão sanguínea de cada órgão,
ela pode ser regulada localmente ou sistemicamente. Localmente são essas moléculas aí, endotelina e óxido nítrico, que são produzidas pelas células endoteliais do tecido do órgão e que vão induzir, então, vasoconstrição ou vasodilatação. E sistemicamente, quais são as moléculas que vão induzir vasoconstrição? Adrenalina, por exemplo. Então, a adrenalina ela induz vasoconstrição em alguns órgãos, em outros ela induz vasodilatação, para permitir o fluxo sanguíneo, tá? Então, o fluxo sanguíneo ele é regulado localmente também, dependendo da necessidade daquele órgão de produzir, de receber um aporte sanguíneo mais elevado. Então, ó, a lesão endotelial vai resultar na liberação de diversas moléculas. E quando a gente tem lesão endotelial? Quando a gente tem hipóxia de algum tecido, quando a gente tem uma lesão mesmo desse vaso sanguíneo, quando a gente tem agentes infecciosos atuando, ou quando as células estão passando por estresse oxidativo. Então, uma vez lesionado, o endotélio vai ter a ativação de uma diversidade de mecanismos para estancar a hemorragia, para sinalizar aumento ou redução do fluxo sanguíneo daquele órgão especificamente, tá? Então, o endotélio vascular não é somente uma barreira de delimitação, ele tem uma atividade enorme de regulação de fluxo sanguíneo no nosso corpo. Aí a gente tem os líquidos, né, que estão presentes no nosso corpo e eles se distribuem dentro de diferentes compartimentos corporais. Então, a gente tem água presente no meio intravascular, no meio extravascular e no meio intracelular. Por que eu tô falando da água? Porque a água é o que permite a solubilidade, né, desses componentes do sistema cardiovascular, das células, dos nutrientes, e é ela também que permite a distribuição dos nutrientes para as nossas células, para os nossos tecidos, tá? Então é muito importante a gente saber aonde está localizada a água no corpo de um animal e como a diferença de concentração de água dentro desses diferentes compartimentos pode afetar o funcionamento do corpo. Então, ó, 33% da água que compõe o corpo de um animal está presente no meio extracelular, que compõe tanto o espaço extravascular quanto o espaço intravascular. 60%, 67% da água está presente no meio intracelular, tá? E aí, isso vocês já sabem, né? A membrana plasmática, por ela ter seletividade, ela acaba por distribuir de forma heterogênea essas moléculas que compõem os fluidos corporais. Enquanto que o endotélio capilar, ele não é seletivo, tão seletivo quanto é a membrana plasmática. Então, a composição dos fluidos do meio extravascular é relativamente homogênea, diferente do que acontece no meio intracelular. Então, a gente tem uma grande diferença de composição entre meio intra e extracelular. Isso a gente veio trabalhando já na aula de fisiologia, então vocês lembram isso. O que a gente tem de diferença na composição do fluido extravascular e intravascular? Principalmente, células do sistema imunológico e eritrócitos e plaquetas, num vaso sanguíneo funcionando de forma normal, não saem de dentro do sistema circulatório. Algumas proteínas que são grandes, como os anticorpos, como o fibrinogênio, como a albumina, são grandes demais e também não conseguem sair de dentro do sistema circulatório. Então, a gente tem de diferença entre meio intra e extravascular a presença de células e de proteínas grandes que ficam retidas no meio intravascular.
Por que eu estou falando disso? Porque isso influencia diretamente nas pressões hidrostática e osmótica entre esses meios e que vão influenciar no fluxo de líquido através dessas regiões aí, desses diferentes compartimentos do corpo do animal. Então, a membrana plasmática é seletiva, isso vocês já sabem, né? Então, moléculas que são permeáveis à membrana plasmática são aquelas que são apolares ou que são bem pequenas. Então, elas conseguem atravessar a membrana plasmática sem a necessidade de transportadores. E temos aquelas moléculas que são impermeáveis à membrana, que são as moléculas polares. E elas necessitam de transportadores, proteínas da membrana plasmática, para que elas atravessem a membrana plasmática, E isso vai acontecer de forma regulada, né? Então, em algum momento, o fluxo de determinado íon está liberado, em outro momento, não. Então, isso permite a seleção do que entra e do que sai através da membrana plasmática. Mas o endotélio vascular, ele é semipermeável, a composição do meio extra e intravascular difere muito pouco, porque a barreira do endotélio é semipermeável. Então, o endotélio vascular, quando a gente está falando lá dos capilares, que é onde acontece a troca entre meio intra e extravascular, nos capilares a gente encontra poros. Esses poros, que são as fenestras, eles permitem a passagem de água e eletrólitos entre esses dois meios. Como que essa água e esses eletrólitos se distribuem? A favor de um gradiente de concentração e de pressão. Gradiente de concentração de uma molécula é o que a gente chama de pressão osmótica ou oncótica, osmótica. E a diferença de pressão que a água exerce contra a parede do capilar, a gente chama de pressão hidrostática. Hidrostática, tá? Então, essas moléculas que estão presentes no meio intravascular, elas saem do meio intravascular devido a essas diferenças nas pressões osmótica e hidrostática. O que acontece? Proteínas grandes e células, elas são barradas no meio intravascular. Então, a pressão osmótica do meio intravascular acaba sendo maior do que a pressão osmótica do meio extravascular. A gente já vai ver melhor a respeito disso. Os poros aumentam de tamanho quando a gente tem contração dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem um processo inflamatório acontecendo em alguma região, existe a liberação de moléculas, como por exemplo a histamina. A histamina leva à contração dos vasos sanguíneos e à dilatação desses poros. E isso vai permitir uma maior troca de fluidos entre meio intravascular e extravascular. E aí a gente tem também uma maior permeabilidade do endotélio vascular às células do sistema imunológico. Então, elas conseguem acessar com maior facilidade esse local de inflamação ou de infecção, tá? Então, o que a gente tem de diferença entre o sangue que está entrando num capilar e o sangue que está saindo de um capilar? Quais são as diferenças que a gente encontra? Então, o sangue que está chegando em um capilar, ele é rico em nutrientes, dentre eles o oxigênio. E esse sangue que chega ao capilar, ele também tem pressão hidrostática mais elevada, porque está vindo do sistema arterial que tem pressão sanguínea elevada. Então, quando o sangue chega em um órgão, chega nos capilares de um órgão, ele tem pressão hidrostática elevada. Isso faz com que parte do plasma sanguíneo passe para o meio extravascular.
Quando ele passa para o meio extravascular, ele carrega junto com ele algumas substâncias que estão ali diluídas, como glicose, eletrólitos, hormônios, diversas moléculas que são fundamentais para a manutenção do funcionamento celular, tá? Beleza. Aí está passando o sangue ao longo desse capilar. A pressão ali dentro começa a diminuir, porque saiu água aqui, saiu nutrientes e saiu água aqui, logo a pressão hidrostática vai diminuir, porque diminui a concentração de água dentro desse capilar. Aí o que acontece no final do capilar? No final do capilar, a gente já tem a pressão hidrostática baixa, muito baixa, porque já perdeu bastante água, então a pressão hidrostática é baixa. E ao mesmo tempo, a gente tem a pressão osmótica elevada dentro do final, dessa porção final do capilar. Por quê? Porque a água foi perdida aqui. Se foi perdida a água no início do capilar, a concentração das moléculas no meio intravascular aumentou. A gente tem algumas moléculas que não saem do endotélio vascular, como as células e as proteínas. Então, perdendo água e mantendo células e proteínas no meio intravascular, faz com que a pressão osmótica no final do capilar seja mais elevada. E a somatória de pressão osmótica elevada e pressão hidrostática baixa favorece com que o líquido que está no meio extravascular seja sugado novamente para dentro do capilar, tá? E é dessa forma, com essa diferença de pressão entre início e final de capilar, que o nosso sistema circulatório garante um fluido, um fluxo de água também, pelo meio das células que compõem os tecidos. Com isso, a gente consegue dar o aporte nutricional que essas células precisam e drenar ao mesmo tempo, com esse fluxo de água, drenar os resíduos do metabolismo de volta para o sistema circulatório, para que esses resíduos possam ser metabolizados e eliminados por fígado e por pulmões, tá? Essas variações de pressão osmótica e hidrostática são muito importantes de vocês entenderem, porque estão relacionadas com o desenvolvimento de diversas doenças associadas ao sistema circulatório, como edema, ascite, redução de perfusão tecidual e assim sucessivamente. Então, ó, para explicar isso com um pouco mais de cuidado, eu trouxe essa figura para vocês. Ela é bem didática, bem legal. Então, ó, o que essa figura fala? Fala da filtração que está ocorrendo nos capilares, que foi isso que eu vim falando para vocês. O que é filtração? Filtrar é passar através de poros, né? Passagem de líquido através de poros. Nesse caso, onde estão os poros? No endotélio vascular. Então, a gente tem sangue passando por aqui e a gente tem o endotélio vascular que é poroso. Então, aquele líquido que sai do sangue e passa para o espaço extravascular passou através de um filtro, que é o endotélio vascular. Então, olha o que acontece. Aqui a gente tem o início do vaso sanguíneo, do capilar, e aqui a gente tem o final do capilar. O que é PCAP? PCAP é a pressão hidrostática do capilar. E o que é o PI? PI é a pressão osmótica do capilar. Então, olha o que acontece. Quando o sangue está chegando no capilar, ele tem alta pressão hidrostática e uma relativa pressão osmótica, de 25 milímetros de mercúrio. Conforme esse sangue passa ao longo do capilar, vai tendo uma inversão de valores em relação à pressão hidrostática e a pressão osmótica. Olha o que acontece. A pressão osmótica, ela vai ficar maior do que a pressão hidrostática do capilar. E essas duas pressões estando uma reduzida e a outra aumentada, vão favorecer a absorção de líquidos que estão presentes no meio extravascular.
Pressão hidrostática elevada no início do capilar favorece a filtração. Pressão osmótica aumentada e pressão hidrostática reduzida no final do capilar favorecem os processos de absorção de líquidos e de resíduos presentes no espaço extravascular. Tudo bem? Eu coloquei uma questão lá no fórum que trata justamente dessas alterações de pressão hidrostática capilar e pressão osmótica. Então, depois vocês vão ter que trabalhar um pouco com isso daí para responder a questão lá do fórum. Tá? Então, isso era assim, a introdução sobre o sistema circulatório que vocês precisam saber para a gente, a partir daqui e adiante nos estudos dos distúrbios circulatórios, é isso, tá? Agora eu vou apresentar, assim, só vou citar quais são os distúrbios circulatórios que a gente vai estudar. Então, o que são os distúrbios circulatórios? Então, são alterações que acometem a hemodinâmica do fluxo sanguíneo e logo a irrigação dos tecidos. Quais são os tipos de distúrbios circulatórios que a gente pode encontrar? Isquemia, infarto, trombo, êmbolo, edema, choque, hemorragia e hiperemia, tá? E aí, isso aqui a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Hoje, o que eu tinha para falar para vocês era isto. Dúvidas, gente? Eu vou parar a gravação aqui só para